dia, bem-vindos a mais um vídeo sobre distância do curso de Geometria Analítica. E nesse vídeo vamos resolver mais um exercício sobre distância de ponto a uma reta. Então o exercício diz o seguinte: calcule a distância do ponto P, que é o ponto 1, 2, 3, a cada um dos eixos ordenados. Então, nós vamos calcular a distância do ponto P ao eixo X, depois ao eixo Y e depois ao eixo Z. Então, primeiro, distância do ponto P ao eixo X. Bom, o que nós precisamos fazer para calcular essa distância do ponto P ao eixo X? Primeiro, nós temos que identificar qual é a reta. A reta aqui é exatamente o eixo X, tá? Identificada a reta, nós precisamos do quê? Nós precisamos de um ponto nessa reta, que eu vou chamar de P1, e de um vetor diretor. Ora, vamos fazer aqui um desenho bem rapidinho. Aqui é o Y, aqui é o X e aqui é o Z. Bom, o eixo X, um ponto que a gente pode pegar é a origem aqui, a origem do sistema. Então, ponto P1, vamos pegar a origem 0, 0, 0. E um vetor diretor do eixo X é o vetor I, né? É o vetor I, que é o vetor 1, 0, 0. Então, eu vou calcular a distância do ponto P a reta R, que é o eixo X, que é determinado pelo ponto P1, que é a origem dos sistemas, e o vetor I, que é o vetor 1, 0, 0. Então, vamos lembrar da fórmula. A fórmula da distância de P até a reta R é, em cima, é o módulo do produto vetorial do vetor diretor da reta pelo vetor que eu formo com o ponto P1 e o ponto P em questão, sobre módulo do vetor I, tá? Então, vamos calcular primeiro o I vetorial P1P. Vamos encontrar esse vetor e vamos calcular o módulo dele. Então, vamos lá. Então, vamos calcular o I vetorial P1P. Então, isso dá o determinante, em que a primeira linha é o IJK, o vetor I é o vetor 1, 0, 0, e o vetor P1P é o vetor, note bem aqui, P1 e o P. P1P, eu vou fazer bem aqui a conta, P1P é P menos P1, então vai ficar basicamente 1, 2, 3, né? Porque é 1, 2, 3 menos 0, 0, 0, que dá o vetor 1, 2, 3, tá? Então, voltando para o nosso determinante, aqui é 1, 2, 3. Então, vamos fazer essa conta. Ok, então, vamos fazer aqui no sentido, aqui dá 0, I vezes 0 vezes 3 dá 0, agora aqui J vezes 0 vezes 1 dá 0, e K vezes 1 vezes 2 dá 2K. E agora, mudando o sentido, nós vamos ter 1 vezes 0 vezes K dá 0, 2 vezes 0 vezes I dá 0, e 3 vezes J vezes I dá 3J, trocando o sinal, menos 3J. E isso, portanto, é o vetor, a coordenada, a primeira coordenada não é porque não tem nenhuma parcela aqui com I, portanto é 0. A parcela com J é menos 3, então vai ficar menos 3, e a parcela com K é 2. Ok, então o nosso vetor I vetorial P1P é dado pelo vetor 0, menos 3 e 2. Então, vamos ver
quem é módulo de I vetorial P1P. Então, módulo de I vetorial P1P é raiz quadrada, 0 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, aqui vai dar 9 mais 4, então dá raiz de 13. E também nós vamos já calcular o denominador, lembrando aqui que o denominador é módulo de I, mas I é o vetor o quê? 1, 0, 0. Então, I também, módulo de I, é fácil, né? É raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que dá a raiz de 1, que é 1. É o vetor unitário, ok? Vamos concluir, então, logo a distância do ponto à reta, substituindo os valores, módulo de I vetorial P1P, que deu raiz de 13, então raiz de 13, sobre módulo de I, que é 1. Então, isso é raiz de 13, unidade de medida.